dia, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja bem e sua família também, ok? Continuando nossos vídeos, vamos falar hoje quando os traumas interferem na autoestima. Às vezes a gente não percebe, mas lá na infância, talvez até mesmo no útero da nossa mãe, a gente passa por um trauma muito grande que vai mudar toda a nossa história. Isso é muito importante a gente entender quais são as consequências de um trauma na nossa vida, principalmente relacionado com a nossa autoestima, com a nossa identidade. Dependendo do trauma, a pessoa se enclausura numa situação terrível, de isolamento, de baixa autoestima, de medo, e nunca consegue viver o seu potencial, né, enquanto ela não consegue elaborar esse trauma. Então é importante que a gente compreenda. Estamos falando aqui de autoestima, de relacionamento consigo mesmo, e uma das consequências maiores que a gente poderia dizer que pode existir ligado a isso são os traumas, principalmente traumas vividos na infância. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria que você desse um like aí se você gostou do vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho, toda vez te avisa, né, quando tem alguma coisa nova. E nós estamos aqui empenhados, né, de estar produzindo esses vídeos para realmente ajudar famílias. Continuando então, o que é um trauma? Trauma é um evento que a pessoa passa, vivencia com uma emoção muito forte. Passa um medo, um susto, uma dor muito grande que fica além, né, da sua capacidade normal de suportar. Então, às vezes isso acontece. Às vezes a pessoa é vítima de um assalto, por exemplo, a mão armada, né, revólver na cabeça. Às vezes a pessoa perde um ente querido, a mãe, ou às vezes se perde, algumas crianças se perdem na rua, são raptadas. São vários, né, os tipos de traumas. Então é importante que a gente entenda uma coisa muito séria que tem acontecido ultimamente. Eu acredito que não ultimamente, sempre aconteceu. Talvez hoje está sendo mais divulgado, ou talvez esteja acontecendo mesmo mais hoje, né? Que é a questão do abuso sexual. O abuso sexual é e sempre será um trauma emocional. Às vezes, né, a criança passa por um abuso sexual, fica caladinha ali, dependendo da idade, ela nem entende o que aconteceu com ela, mas isso com certeza vai afetar nas suas emoções, vai afetar no seu comportamento e em toda a sua vida. Por isso fica aqui já um alerta minha a você, pai, que tome bastante cuidado com seus filhos. Temos vários vídeos no canal falando sobre abuso sexual, cuidados que devem ser tomados, e seria interessante você também ver esses vídeos. E tá aí também se colocando contra essa permissividade que está acontecendo em relação às crianças. É só uma deixa que eu quero colocar aqui, que a gente percebe que existe já toda uma movimentação, infelizmente, de pessoas querendo legalizar a pedofilia. E alguns comportamentos de adultos colocando como normal algumas condutas que, no meu ver, são abusos sexuais. Então, colocando as crianças se expondo, né, em tantas coisas por aí, falando que a criança pode fazer isso e outras coisas, como por exemplo na própria escola, né, temos visto professores falando conteúdos, né, de ordem sexual, até colocando crianças para ter alguns comportamentos com vídeos, eu vi um dia desse atrás aí um vídeo que a professora colocava uma camisinha numa criança e mandava a outra criança manipular, uma loucura, né? Então tá acontecendo de tudo, infelizmente. E temos tido também muita reclamação, muitas denúncias de pais que os filhos estão sendo abusados sexualmente. É uma realidade. Então esse também é um dos traumas, não é o tema desse vídeo, nós podemos falar disso depois. O trauma provocado pelo abuso sexual é um tema que a gente pode falar. Mas nesse momento que eu quero falar realmente é o que o trauma causa na sua autoestima. A pessoa que sofreu um trauma emocional, estou falando de traumas emocionais. A pessoa que sofreu um trauma emocional na infância, vamos supor que a criança ela foi vítima de um pai muito violento,
que espancava, que batia, e ela tinha medo desse pai, muito comum, principalmente relacionado com pais que usam drogas, né, alcoólatras, os dependentes químicos, chega em casa agressivo, bate na mãe, bate nas crianças, derruba tudo. Isso é um trauma para a criança viver isso aí. Então essa criança, ela vai se enclausurar, ela vai ficar com muito medo das pessoas, ela vai ficar com medo de casar, ela vai ficar com medo de ter filhos. Isso vai gerar algo muito sério na vida dela. Ela pode, inclusive, crescer com esses medos, e enquanto ela não fizer uma psicoterapia, um ressignificado disso, ela vai ser uma pessoa arredia, muitas vezes tímida, recatada entre aspas, né? E, como eu coloquei aqui, medrosa, ela vai ter medo de se relacionar. Então, e o pior de tudo, ela se volta contra ela mesma, porque geralmente quando ela passa por tudo isso, a criança tem fantasias. Então, às vezes ela acha que ela é culpada, os pais estão brigando por causa dela. Se foi o caso do abuso sexual, como eu coloquei, ela pode achar que ela é culpada. É comum as pessoas que sofreram abuso sexual ainda achar que são culpadas do abuso, né? Porque muitas vezes o abusador faz com que a criança se sinta culpada, né? Eu vi um caso de uma pessoa que ela foi abusada sexualmente, e quando o tio que abusava dessa criança foi questionado, ele disse para a família e até para a própria criança que era ela que dava em cima dele, só que ele já era um adulto de mais de 40 anos e a criança tinha 4 anos de idade na época do abuso. Isso é o quê? Um absurdo, mas acontece. Esses absurdos, infelizmente acontecem. Então, o que vai acontecer com você que já sofreu todos esses traumas? Você olha para você como se você fosse um lixo. Você olha para você e você não se ama, porque você pensa, sou um lixo. A criança está sofrendo um espancamento, a criança está sendo rejeitada pelo pai, pela mãe, a criança foi abandonada, a criança sofreu um abuso sexual. Então ela olha para ela mesma, ela vai tendo uma leitura daquela situação de que ela não é importante, de que não vale a pena, de que ela está sofrendo esses castigos porque ela merece ser castigada. E muitas vezes ela vai crescer com esse sentimento de não merecimento de coisas boas. Eu não mereço ser feliz. E quando começa a acontecer alguma coisa boa na vida dela, ela pensa, não é verdade. É muita felicidade, é muito bom para ser verdade. Então ela se fecha, ela se auto-sabota e acaba não vivenciando essa coisa boa que estava acontecendo, e ela corta. Isso aconteceu comigo, muitas vezes eu me auto-sabotei, com certeza, né? Você que já passou por algum trauma emocional tem se auto-sabotado também. E por quê? Porque você acha que você não merece o que é bom, porque você acha que você é uma pessoa ruim, se você apanhava tanto, se seu pai e sua mãe não se importavam com você, se você foi abandonado, então é porque não era legal, não era bom, não é? Eu, por exemplo, vivenciei isso a minha vida inteira na infância, abandono do pai, negligência e rejeição por parte da mãe. Então isso com certeza teve pesos muito fortes na minha vida, na minha autoestima. Cresci uma menina que não gostava de mim, que não me amava, que me achava feia, desajeitada, inadequada, e foi muito difícil relacionar com as pessoas, porque, como eu já disse anteriormente, quando a gente não se relaciona bem com a gente mesma, a gente acaba não se relacionando bem com ninguém, não é? Então os traumas emocionais, eles têm esse poder de nos destruir na nossa autoestima, porque a gente foi judiado, foi rejeitado, foi abandonado, foi jogado fora, e a mensagem que ficou é: você não presta, você não vale nada, ninguém te ama, ninguém gosta de você, se te abandonaram, se te jogaram fora é porque você não tinha valor. E aí esse sentimento cresce dentro da gente, e a gente começa a pensar isso, que a gente não tem valor, que a gente não é uma pessoa do bem, que as pessoas não nos amam, que nós nunca vamos encontrar alguém para nos amar. Infelizmente, isso vai afetar em todo o nosso comportamento, porque se a gente pensa assim, a gente vai agir assim, como uma pessoa derrotada, mal amada, abandonada, e vai colaborar até mesmo inconscientemente para auto-sabotar toda vez que vier alguma coisa de bom. Quando chegar alguém, né, que nos ama, a gente vai jogar para lá, porque o medo é tão grande, né, de sofrer tudo de novo, que a gente se protege, entre aspas, né? Temos as nossas
precauções, né? Que na verdade são mecanismos de defesa neuróticos, né? Porque eu já disse também aqui em outros vídeos que se somos feridos nos relacionamentos, não podemos fugir dos relacionamentos, porque vai ser nos relacionamentos que nós vamos ser curados, né? Vamos ressignificar. Então, você que já sofreu algum tipo de trauma emocional, com certeza sua autoestima foi lá embaixo. E porque você já passou por uma relação com algum tipo de abusador, seja um abusador sexual, seja um abusador de palavras, seja um abusador de violências físicas como bater, agredir, né? Não interessa, de abandono, mas você foi vítima de algum tipo de abusador. Então fica no seu coração e na sua mente esse sentimento: não presto, não valo nada, e você começa então a crer nisso, agir dessa forma e viver dessa forma, como se você não fosse importante, como se você não tivesse valor. Mas eu estou aqui para dizer que você é importante, que você é especial e que você tem que entender que você tem valor, mas o valor que você tem, você precisa entender e colocar para os outros. É a gente que dá valor na gente mesmo, em primeiro lugar. E desse tema falaremos no próximo vídeo, como que a gente pode sair, né, dessa baixa autoestima, dessa emoção fragilizada, destruída, quando sofremos traumas emocionais e precisamos nos valorizar, nos amar, nos encontrar e fazer com que as pessoas também nos valorizem, nos respeitem, para que a gente possa viver bem com o outro. Ok? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.